Graça e paz, amados irmãos, muito bom dia para você que acordou cedo para assistir o nosso vídeo do EBD de hoje, ou até mesmo para você que está assistindo durante outro momento da semana. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia 7/3, estamos aqui reunidos, embora de forma virtual, para dar seguimento ao nosso estudo sobre os Tessalonicenses, sobre a igreja de Tessalônica, e especialmente sobre a lição de número 16, que fala sobre permanecer firmes. Na lição da semana passada, o pastor Edgar conversou conosco a respeito do anticristo, a respeito da apostasia, onde pessoas em atos de rebeldia e desobediência se voltavam totalmente contra Deus e desrespeitavam em atos de zombaria e se voltando os seus corações contra o seu Criador. E na lição de hoje, que está localizada lá em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 13 a 17, Paulo vai exortar os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, para continuar vivendo santidade, para continuar firmes e em ato de gratidão, agradecendo aos irmãos por estarem firmes, ouvindo a palavra que eles estão pregando, enviando as epístolas e a palavra de Deus. É uma lição bem curtinha, mas eu tenho certeza que ela vai falar grandemente ao seu coração nessa manhã. Antes de adentrar ao primeiro ponto da nossa lição, eu gostaria de fazer a leitura da parte do texto base inteiro, que vai refletir a nossa lição de hoje. Vamos juntos? Diz assim, a partir do versículo 13. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encha o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Amém. Glória a Deus. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre a gratidão pela fé em Cristo. Paulo ele mostra de forma clara e objetiva quanto ele está feliz pelos irmãos de Tessalonicenses estarem ouvindo e praticando as palavras que estão sendo enviadas e ministradas para eles ali. Eles receberam a salvação em Cristo Jesus e têm praticado e rendido frutos dessa crença, diferentemente das pessoas que reproduzem atos de apostasia, de tornar o seu coração totalmente contra Cristo, como vai acontecer no futuro. E isso é muito interessante porque a lição ensina esse tipo de gratidão, como ele é diferente e é intrínseco à pessoa de Paulo e como ele é uma forma de adoração. Paulo reconhece, ele fica tão feliz, ele expõe ali a sua alegria pela salvação, pelas obras dos irmãos de Tessalonicenses, que torna-se uma forma diferente de louvar a Deus, que sempre deve ser exaltado e reconhecido pelas grandezas, pelos milagres e pela sua bondade que é manifestada e a sua glória entre nós. E isso faz nos refletir também a respeito do nosso culto, como ele deve ser manifestado, seja de forma individual ou coletiva. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida alguém próximo ou não fazer o seguinte comentário: hoje o culto não foi muito bom, ou eu não senti que o culto foi muito bom. Mas ao invés de fazer essa frase, você já pensou caso a pessoa formulasse o seguinte questionamento: puxa vida, será que eu prestei o bom culto a Deus hoje? Nós temos a plena certeza que somos nós que devemos engrandecer a pessoa de Jesus Cristo e louvá-lo pelo que Ele é,
adorá-lo. E a adoração não limita-se apenas ao louvor. Existem diversas maneiras de adorar a Deus, e uma delas é o que Paulo faz ao manifestar a sua alegria e exortar de forma tão especial o amor e para o cuidado para a igreja de Tessalônica, pedindo para que os irmãos, no final do trecho desse texto, desse capítulo, para que eles fiquem firmes na sua fé. E pelo fato de estarem firmes na fé, obedecendo e rendendo frutos, Paulo diz no versículo 13: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. A lição deixa claro isso e destaca que essas pessoas são amadas por Deus. Isso me faz lembrar do texto de João 14, 21, que diz assim: a pessoa que aceita, ou na sua versão tem, e obedece ou guarda aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Amém. Glória a Deus. Esse texto é de uma riqueza muito profunda e ele se encaixa perfeitamente nessa lição. Paulo mostra o tamanho da sua alegria pelos irmãos de Tessalonicenses por terem recebido a salvação e estarem compreendendo, demonstrando entender as epístolas que estão sendo mandadas, que estão sendo enviadas, das cartas, das mensagens. E ele destaca que essas pessoas são amadas por Deus. E é justamente o texto que Jesus já tinha dito isso. Ele tinha dito que aquele que tem e guarda os mandamentos do Senhor, esses são amados pelo Pai, por Deus. E por essa razão, Jesus também os amará e mostrará quem Ele é a essa pessoa que guarda os mandamentos e as pratica. Isso é maravilhoso. Cumpre Deus destacar aqui que isso é independente de pecado ou não, porque é certo, e de obras, porque é certo que todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos do amor de Deus. Mas independente disso, Jesus nos ama. Ele abre os seus braços e nos oferece a vida eterna para todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. E a lição vai mostrar pra gente o exemplo do filho pródigo, que no seu retorno ao lar, pode ter uma experiência de relacionamento profundo com o pai dele, e esse exemplo pode ser aplicado também na nossa lição. Nós deveríamos aplicar a mesma parábola nas nossas vidas com nossos irmãos, que muitas vezes distanciam-se de Deus, muitas vezes passaram pela igreja, caminharam conosco, mas num ato de desobediência e de pecado afastam-se da igreja e rendem a vida, pelo menos por um tempo, ao mundo. E como um ato de bondade, como um ato de amor, e à luz dessa parábola do filho pródigo, que nós possamos nos colocar na função do pai, que quando recebe seu filho de braços abertos, pecador, e que voltou e reconhece que fez bobagem, uma besteira, mas que não poderia ficar mais longe ali do seu pai, da sua família, de sua casa. E como ato de amor e perdão que vem de Deus, o pai vai, abraça ele e o honra. E isso é uma lição preciosa que podemos aplicar no nosso dia a dia, a receber os irmãos, a amá-los assim como Deus nos amou. Com essa atitude, é capaz de corrigir muitos os famosos mal entendidos que temos na igreja, divergências que existem no relacionamento, que é natural, e com isso ajudando os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Um pouco mais adiante, no item de número 2 e no versículo de número 15, Paulo vai exortar de verdade para que os irmãos de Tessalonicenses permaneçam de fato na verdade. O versículo de número 15 diz assim: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. E aqui é um ponto tão interessante
e muito importante para ser conversado, principalmente nos dias de hoje. Nesse tempo que vivemos, nessa geração, nesse século, talvez nunca foi tão visto, com o avanço da tecnologia, com essa influência, a necessidade de as pessoas viverem uma vida superficial e cada vez mais voltada para o imediatismo. Nada mais parece fazer sentido quando tratamos de fatos históricos, influências familiares, bíblicas e princípios e valores. Hoje em dia, torna-se cada vez mais comum você renunciar tudo aquilo que foi ensinado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela palavra de Deus, em razão ou em troca de você ter o seu prazer preenchido por um curto período de tempo. E isso é algo que é muito relevante nos dias de hoje, e justamente ele encaixa na fala de Cristo quando esteve aqui nessa terra. Durante sua caminhada, seu discipulado, ele demonstrou em todos os momentos a necessidade e importância daquele que aceita e o recebe como único e suficiente Salvador a renunciar às suas vontades, aos seus prazeres, ou os prazeres do seu coração. A vida do cristão para ser de fato cristão, um pequeno Cristo, é necessário ser de fato convertido. Elaborar de fato a conversão. Você andava por um caminho, mas de fato chega um momento que você encontrou Jesus, reconheceu os seus pecados, se arrependeu, entendeu que Ele é seu único e suficiente Salvador, e a partir daí você toma um rumo totalmente diferente. Você se converte completamente. Isso é um pressuposto básico para que possamos ter uma vida de santidade e, de fato, vivermos a vida que Cristo exigiu que vivêssemos. E isso é tão importante que o versículo 15 ele pode ser dividido em duas ramificações. A primeira, sobre a necessidade de permanecer firme nos ensinamentos de Cristo, e a segunda, acerca da retomada das tradições deixadas pelos crentes do passado. Quando eu estive na viagem na Amazônia, todas as abordagens eram feitas de modo intencional. E a gente usava muito essas cores do plano de salvação, essas pulseiras, seja com balões ou com tudo que nós fazíamos, tinha as cores do plano de salvação, que é bem conhecido, mas ela se encaixa nessa lição. A primeira, ela fala sobre a criação de Deus, que nos amou, planejou para que nós vivêssemos no Jardim do Éden, desfrutando e nos alegrando na criação de Deus, feito por amor. Mas o pecado entrou no mundo e por isso nós fomos destituídos do amor de Deus. Porém, o nosso Criador nos amou de tal maneira que deu ao mundo seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que o receber terá o direito de ser chamado de filho pelo Pai e também viverá para sempre com Cristo. E a cor verde representa o crescimento. Nós ensinávamos isso para todas as crianças, até adultos que tínhamos oportunidade de abordar diretamente. O crescimento, você pode entender a função do amor de Jesus, você pode receber como seu único e suficiente Salvador, mas sem crescimento é como se você desperdiçasse tudo aquilo que você recebeu. É necessário que você ore, que você esteja buscando estar cada vez mais em comunhão com pessoas da mesma fé, para que você busque cada vez mais se aprofundar nas palavras do Senhor, conhecer os seus princípios e os seus valores, principalmente através da leitura da palavra de Deus, que, como nós acreditamos, é a revelação pura do que Ele fala conosco. Então, isso é de fundamental importância. E nos versículos 16 e 17 do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo vai pedir diretamente o socorro de Cristo para que Ele continue mantendo nossos corações acesos e nos dando graça e sabedoria para continuar vivendo de acordo com os princípios bíblicos e com a palavra ministrada para aquela igreja. Isso é tão importante porque Paulo mostra que ele tem uma sensibilidade espiritual muito grande.
E após trazer toda aquela mensagem sobre apostasia, sobre a influência de pessoas rebeldes e desobedientes que se voltarão totalmente contra Deus, Paulo ele suplica pela graça de Deus para que seja derramada sobre aquelas pessoas, para que continuem firmes, seguindo seus propósitos e ensinamentos ministrados. E nós podemos colher e receber uma importante lição sobre isso, da importância da oração e da intercessão nas nossas vidas. Paulo ele demonstra sempre, durante todo o tempo, a importância de viver na prática uma vida devota a Deus, de oração, de intercessão de um pelos outros, crendo que através da graça, que através do poder de Cristo Jesus, nosso futuro pode ser transformado, todo o que estava escrito pode ser mudado através da misericórdia, através do poder que há na oração. E isso faz parte do que acabamos de falar, do crescimento, da figurinha verde do plano de salvação. A oração é uma figura muito tratada, principalmente no Novo Testamento, por Jesus, pelos discípulos e principalmente revelada através de Paulo, que nós devemos ter uma vida devota e entregues a Deus. Quando nós entendemos a função da oração nas nossas vidas, a função da transformação, e ainda mais com essa sensibilidade espiritual que Paulo tinha e enxergava, nós vivemos uma vida cada vez mais entregue, uma vida cada vez mais condicionada a entregar tudo nas mãos de Deus. Então Paulo faz essa linha do tempo. Ele primeiro agradece, ele mostra o quão feliz está pela igreja, está seguindo, aceitado a verdade, aceitado a salvação. Logo depois ele vai fazer a exortação para que os irmãos continuem na verdade. Ele mostra como as pessoas que viviam em apostasia manifestavam as suas condutas e pediram para que a igreja continuasse firme. E por fim, ele exorta e suplica pela interveniência divina, pela intervenção divina, para que Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia sobre aquela igreja, para que eles continuem servindo, continuem firmes e frutificando, como diz o último versículo, enchendo o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Amém. E eu gostaria de concluir a lição de hoje deixando 2 perguntinhas para você refletir durante a sua semana. A primeira é: Paulo foi uma pessoa extremamente zelosa em seu cuidado para com os seus irmãos. Olhando para seu exemplo, o que posso fazer para contribuir com os crentes de minha igreja para que permaneçam firmes no Senhor? O segundo é: o capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses estabelece 2 grupos de pessoas no período que antecede a volta do Senhor: os que creem na verdade e os que não creem. A que grupo eu pertenço? E o porquê? Fica aí lançado essas 2 perguntinhas. E eu desejo desde já que a sua semana seja abençoada e agraciada com a presença do Senhor se manifestando na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe e até a próxima.